mais uma vez aqui para falar de um novo assunto, ainda para a sessão de mitos e verdades. Nesses últimos vídeos todos nós gravamos para essa sessão, mas vamos voltar com os estudos maiores, mais complexos aí de outros assuntos. E hoje, para nós trabalharmos sobre mitos e verdades novamente, vou citar um assunto que é muito comum, o entendimento para a maioria das pessoas, que é sobre a pobreza da família de Jesus Cristo, quando a Virgem Maria ainda estava grávida, ali mais José, e tiveram que se deslocar para Belém para se cadastrar no novo censo demográfico que estava sendo feito. Então é muito falado que Maria e José tinham uma pobreza extrema, né? Tem até a música que fala sobre coitadinho nasceu em Belém, né? Então citando ali ou suscitando um aspecto de pobreza profunda. Mas como a ideia aqui do Mitos e Verdades é nós falarmos se tem ou não tem escrito na Bíblia, ensinado, falado, demonstrado os assuntos que falamos aqui, então hoje nós vamos desmistificar mais esse, tá? A Bíblia ela não fala sobre o status financeiro da família de José e consequentemente Maria, né? Eles, ambos, José e Maria, eles são descendentes diretos da linhagem de Davi. José de um determinado filho, Maria de outro, de Davi, e as linhagens se separaram e eles, quando casaram, né, foram dados em casamento, ambos vinham de uma casa distante, mas ambos descendentes de Davi. Esse já é um aspecto, né, para nós pensarmos nessa pobreza profunda. O segundo é que José, ele era carpinteiro. E o carpinteiro, naquela época, a carpintaria, ela era como se fosse uma profissão liberal de hoje. Era uma profissão muito requisitada, muito renomada, uma requisição bem remunerada, porque era muito importante. A minha gatinha ali saiu para lá. Então, como o carpinteiro, o ferreiro, o construtor, naquela época não tinha bem o nome de pedreiro, então o construtor fazia quase que o papel de pedreiro, de engenheiro, de projetista. Eram profissões liberais extremamente bem requisitadas e bem remuneradas. Então, José trabalhava numa cidade média, e provavelmente ali ele era reconhecido na sua profissão e tinha o seu sustento garantido. É isso que nós vamos ver ao longo do tempo. José e Maria, ali na cidade de Nazaré, sempre saíam para visitar o templo na época da visita, anualmente. Então nós vamos ver que eles tinham algum desprendimento financeiro para fazer as coisas. Quando José e Maria saíram da sua cidade para ir em direção a Belém, que é a cidade de Davi, que é de onde veio a sua família, para se cadastrarem e atualizarem os seus dados no censo demográfico, foi um decreto naquela época publicado. Naquela época não é como hoje, que tinha comunicação muito fácil, telefone, cadastro via internet. Então eles tinham que ir pessoalmente para a casa dos seus pais, não a casa física, né? Para a região onde a família, a casa dos seus antepassados residiam, para que eles dissessem: olha, eu, José, da descendência de fulano de tal, estou vivo, tenho Maria, minha esposa, que é da descendência tal, e agora ela já estava grávida, mas já chegou lá com Jesus Cristo nos braços, agora tem o primeiro filho, um primogênito, se chama Jesus, e fazer esse cadastramento lá na região onde é a linhagem da sua família. Então, para o governo romano, que dominava aquela época ali, e para a administração cooperada, né, ou coparticipada ali com a administração dos judeus, eles tinham que fazer essa atualização lá na região das suas origens. Não é como hoje, que hoje a gente faz tudo eletronicamente. Naquela época tinha que ver, não tinha carta, não tinha essas coisas. Então, como é que as pessoas iam saber que José, por exemplo, ainda era vivo? Então, José foi para lá para fazer o censo, era obrigatório, todos tinham que fazer, eles tinham esse senso de responsabilidade, entendiam que isso era importante.
No meio do caminho, o tempo de Maria chegou e ela teve que dar à luz. Então, a situação dela foi ficando bem difícil, eles não podiam continuar, porque naquela época era muito comum se continuar a jornada e acampar em algum lugar, montar uma tenda. Então eles chegaram numa estalagem, numa hospedaria, que era o nome que se dava, e tentaram se hospedar ali. A palavra de Deus diz que eles tentaram se hospedar. Então eles tinham recurso para pagar. Só que não havia vaga. As estalagens não é tão grande como os hotéis de hoje, tinha lugares bem limitados. E como aquela era uma época de viagem, que muita gente estava viajando para o censo, então muita gente passava por ali e a pousada lá, a estalagem, estava lotada. Então eles não puderam ficar hospedados porque não tinha vaga. Mas os donos ali da estalagem, para não deixar eles abandonados de tudo ao relento, deixaram eles ficar lá na estrebaria dos animais, que era coberto, ficava abrigado. E ali Maria teve o filho. Provavelmente ela foi assistida ou ajudada pelas mulheres daquele local, era um costume isso acontecer. Então provavelmente José contou com a ajuda daquelas pessoas ali, e Jesus veio ao mundo, nosso Salvador, aleluia, e ali foi enrolado nos seus panos, agasalhado, e para não ficar o tempo inteiro no braço de Maria, porque cansa, colocaram no lugar mais adequado, que é uma manjedoura, uma espécie de coxo, era abaulado, então colocaram ali Jesus Cristo, não tinha perigo de cair para um lado nem para o outro. Então por isso é que temos todo esse cenário que anualmente vemos nos presépios, mas não se deu por pobreza de Maria e José. Eles não eram extremamente pobres nem coitadinhos, como a cultura cristã costuma dizer, e até as músicas de Natal algumas falam sobre isso. E eles só ficaram ali porque foi a circunstância do momento. Não tem na Bíblia, na narrativa bíblica nem histórica, essa situação de pobreza extrema ali de José e de sua família, que estava iniciando. Mas podem deixar os seus comentários, se alguém tiver algum ponto divergente, pode escrever que a gente com alegria vai comentar todos. Que Deus abençoe.